Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai fazer um estudo de caso da Bolívia. Professor, por que agora um país só? Bom, pessoal, porque vai ficar um pouco distoante falar das Guianas e porque a Bolívia é extremamente interessante. Ela é muito importante para o Brasil, vocês vão ver por quê. E o cenário político da Bolívia é extremamente conturbado. Então vale a pena a gente gastar uma aula só nesse país, beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua apostila e vem comigo para mais essa aula. Bom, pessoal, primeiro, né, Bolívia, capital, ela tem duas, tem La Paz e tem Sucre, tá? Mas a principal é La Paz. O que acontece é que alguns países têm cidades com sedes do poder diferentes. Então, no caso aqui, o executivo, ou seja, o presidente e o legislativo, os deputados, ministros e tudo mais, ficam em La Paz. Em Sucre tem só o judiciário. Tá? Acontece isso também na África do Sul. Pretória, Cidade do Cabo e tem uma outra cidade. Lá cada poder tem uma cidade, beleza? Mas, de modo geral, se vocês olharem todos os mapas, a capital vai estar La Paz, porque é onde está o executivo, onde está a presidência da República, beleza? As línguas espanhol e castelhano, quechua, aimará e mais 34 línguas indígenas, tá, gente? A Bolívia, ela reconheceu todas as línguas indígenas do seu território. E a gente vai entender por que logo mais, beleza? A moeda é o bolivariano. População, um pouco mais de 10 milhões de pessoas. PIB, 94 bilhões. E, pessoal, no livro de vocês está o PIB de 2016, se não me engano, que está abaixo disso. Eu coloquei o PIB agora, de 2019, para a gente ver lá na frente o que aconteceu, tá bom? E o IDH 0,703, um IDH bem baixo, tá? É classificado como alto, mas em comparação com o resto da região, é um dos mais baixos, tá? Junto com o Paraguai, beleza? Então vamos lá, pessoal. A Bolívia é um país que está bem no coração da América do Sul, está bem no centro. Tá? Ela faz fronteira aqui com o Brasil. A maior fronteira terrestre do Brasil é com a Bolívia. A gente tem muita relação com o Paraguai, fazer compras no Paraguai e tudo mais. Porém, a maior fronteira é com a Bolívia, beleza? Peru, Chile, Argentina e Paraguai, tá bom? Então, esse aqui é a Bolívia. Como eu falei, La Paz, então está estrelinha de capital, mas Sucre marcada aqui também, beleza? E Santa Cruz de la Sierra, que é outra cidade que a gente vai falar logo mais. O nome Bolívia, gente, vem de Simão Bolívar, que é o libertador da América. Quem gosta de futebol, quem assiste futebol sul-americano, sabe que existe um torneio chamado Libertadores da América. É o maior torneio de clubes da América do Sul. E esse nome vem dos heróis de libertação da América. Lembrem-se que toda a América era da Espanha e o Brasil que era de Portugal. E começa com revoltas para conseguir independência. Então, cada país teve um herói de independência. Né? O caso da Bolívia, Simão Bolívar. Tem o José San Martín na Argentina. Aqui no Brasil é o Dom Pedro I. Então, Libertadores da América vem por conta dessa relação, tá bom? E o mais importante deles, né, não só da Bolívia, mas para toda a América, foi o Simão Bolívar. A Bolívia, pessoal, ela não tem saída para o mar, tá? Ela é um dos maiores países do mundo que não tem saída para o mar. E por que ela não tem? Eu até expliquei isso na aula híbrida que a gente fez, tá? E eu vou deixar um outro vídeo linkado para vocês entenderem o que aconteceu. A Bolívia, gente, ela tinha essa partezinha vermelha aqui, observe no mapa, tá? Essa área aqui, ela era repleta de guano. Guano é cocô de passarinho. Professor, o que eles queriam com cocô de passarinho? O guano, pessoal, ele é cheio de nitrato e ele era muito utilizado para fazer dinamite e para fazer adubar o solo. Lembra aquela grande explosão no Líbano, mês passado, mês retrasado? Foi um depósito de nitrato. Aí as autoridades ficavam assim, tá, mas esse nitrato é para fazer explosivo ou para fazer fertilizantes? Né? Então, antes de sintetizar o nitrato, uma maneira bem fácil era pegando dessas fezes de pássaro. Né?
Então aqui teve uma guerra, que foi a Guerra do Pacífico, onde juntou Peru e Bolívia para bater no Chile, e o Chile bateu nos dois. E ainda tomou essa parte da Bolívia e essa parte aqui do Chile, do Peru, perdão. Então hoje Bolívia não tem mais acesso ao Oceano Pacífico. Porém, pessoal, por conta dos acordos, foi cedido o porto de Arica para a Bolívia. Então os bolivianos eles podem utilizar esse porto aqui para fazer as suas exportações. Mas desde 2013 a Bolívia está na Justiça Internacional, e sim, a Justiça Internacional para evitar guerras, ou seja, se você tem uma pendência com algum país, você pode acionar a Justiça Internacional para tentar resolver no diálogo. Tá? Que ela quer não apenas o porto, mas ela quer uma faixa terrestre também, né? E ter mais autonomia em relação a esse porto. Não foi aceito, possivelmente não será, mas isso está na justiça aí e possivelmente vai continuar por anos, tá bom? Bem, continuando aqui então, a Bolívia, gente, ela está tanto na região amazônica quanto nos Andes. A população da Bolívia ela é majoritariamente indígena. E isso explica porque, além do castelhano, tem o quechua, o amairá e mais 30 e tantas línguas indígenas reconhecidas. Tá? É um país com uma densidade populacional indígena muito grande. E, pessoal, aqui nós temos também uma certa divisão territorial. Os caucasianos, os brancos, descendentes de europeus, moram nas partes mais baixas, próximas ao Brasil, ali em Santa Cruz de la Sierra, por exemplo. A população indígena mora na área mais alta do país. Tá? Lembrando, pessoal, a Bolívia é um dos países com maior altitude média do mundo. É muito alto. Não é fácil viver lá em cima se você não é um indígena, se você não é um quechua, por exemplo, que é um indígena que mora lá. Então você vai sentir falta de ar, vai sentir tontura, vai desmaiar. Se você tiver problema no coração, você pode até morrer se ficar andando lá em cima, né, nas altas montanhas da Bolívia. Então, essa população indígena que cresceu nesse ambiente vive lá com uma certa tranquilidade. Beleza? Bom, pessoal, o Potosí, um lugar muito importante da Bolívia é Potosí. Tá? Potosí, gente, foi um dos lugares mais ricos do mundo no século 17 e 18. Tá? Metade da prata do mundo, nesse período, era retirado de Potosí. Potosí é basicamente uma montanha gigante de prata. Tá? E como é muito alto, não tinha como você usar escravos negros aqui. Lembra que eu falei que na América Espanhola foi comum escravizar indígenas e não levar escravos negros? Em parte, na Bolívia isso explica. Não adianta colocar um negro para trabalhar aqui, porque o cara ia morrer. Ele não ia conseguir. Se ele não morresse, ele ia ficar o tempo todo fatigado, porque vai faltar oxigênio. Então, ele não consegue realizar esse tipo de trabalho. Tá? Diferente do indígena, do africano que vinha para trabalhar na cana-de-açúcar no Brasil, por exemplo. Então, aqui não adianta colocar mão de obra negra escrava. Então, eles escravizavam quem? Os indígenas. E os indígenas trabalhavam como mineradores nessas minas aqui do Potosí. Tá? Hoje, gente, Potosí é um dos lugares mais pobres da Bolívia. Tá? Toda essa prata já foi retirada e existem ainda pessoas que moram lá. É um polo turístico de certa maneira, porque muitas pessoas que gostam de história, eu quero muito ir para Potosí, então vão para lá. Mas de modo geral, a atividade turística é pequena. Há poucas pessoas que moram lá ainda, são alguns mineiros, que tentam retirar algum restinho de cobre, de prata que sobrou. Beleza? E assim, a expectativa de vida desses mineradores é baixíssima, porque olha essa imagem. Esse cara está saindo de uma mina de prata, não tem nenhum equipamento de segurança, só o capacete, né? Mas respirador. Inclusive, problemas respiratórios são comuns, porque já é rarefeito, então você já fica fadigado. Num ambiente cheio de pó, cheio de partículas físicas no ar, causa muitos problemas de pulmão. Além de acidentes por detonação, porque lá eles têm bomba para tudo quanto é lado para fazer esse serviço de mineração, beleza? E também quem faz esse serviço são os indígenas, beleza?
como eu falei, é muito alto, não tem como você viver lá direito se você não está adaptado, beleza? Então, pessoal, a mineração na Bolívia ela é extremamente importante, não só da prata, afinal a prata, em certo aspecto, em alguns lugares até já esgotou, né? Mas tem zinco, tem estanho, tem a prata e tem gás natural, que é o nosso gás de cozinha, beleza? Hoje, grande parte do gás de cozinha utilizado por nós brasileiros vem da Bolívia, tá bom? Então foi construído um gasoduto entre Brasil e Bolívia, nós recebemos esse gás por esse gasoduto e agora em 2020 esse contrato vai ser renegociado. Ou seja, possivelmente o preço do gás, que já não está barato, vai aumentar ainda. Tá? Porque a Bolívia sabe dessa dependência do Brasil do nosso gás, mesmo a gente descobrindo pré-sal e tendo novas reservas de gás, a gente ainda necessita muito do gás da Bolívia. Então, não se assuste se para o ano que vem o gás subir um pouco. Questões geopolíticas. Gente, eu tenho, estou vendendo, você quer pagar, vai pagar quanto? Não, eu quero mais. Isso acontece sempre, beleza? Bem, e além de tudo isso que eu falei, o solo da Bolívia está repleto de lítio. E isso eu mencionei também naquela aula híbrida nossa, tá? O que é o lítio, gente? O lítio ele é um componente presente em baterias de celular, baterias de notebook, carros elétricos e futuramente as principais baterias com maior desempenho, absorção de carga de energia, tempo antes da recarga, serão as baterias de lítio. Tá? E assim, é desde o celular, que eu falei para vocês, relógio, por exemplo, até avião. O projeto para um avião elétrico demanda das baterias de lítio. Então, há muita pesquisa em cima desse material, desse minério, para utilização para fabricação de carros, para fabricações de outros meios de transporte que não vão utilizar mais petróleo na sua matriz energética, beleza? E assim, quase 50% do lítio do mundo está na Bolívia, tá? E assim, a produção é bem pequena, tá, gente? Porque a Bolívia sabe que é muito importante essa reserva. E, na minha opinião, tá? Se eu soubesse isso, eu estaria trabalhando no governo boliviano, mas não sei. O que eu vejo é a Bolívia usando isso como estratégia. Que é, beleza, vai comprando na Argentina, que produz um pouco, vai comprando da Austrália, que produz um pouco também, mas uma hora vocês vão precisar da gente. E aí a gente consegue colocar o preço lá em cima e vocês vão ter que pagar. Beleza? E bom, pessoal, esse lítio que está na Bolívia está situado na região de Uyuni. Tá? Quem fez o 7º ano comigo ano passado, a gente falou um pouco de Uyuni, né? Que é um deserto de sal e é uma das paisagens mais fascinantes da Terra. Tá? Isso aqui, pessoal, é Uyuni. Tá? Parece que a pessoa está andando no céu, correto? Mas aqui eu tenho de fato o céu, aqui embaixo eu tenho sal. Tá? É um deserto de sal, aqui é o período chuvoso, então forma uma camadinha de água que reflete e dá essa sensação que você está caminhando no céu. É um fenômeno lindíssimo, eu ainda quero conhecer, de certo quando eu for para o Potosí eu quero ir para lá também. Né? E é o maior deserto de sal do mundo, é o Salar de Uyuni. E por que tem esse sal ali, gente? Bom, vocês sabem do choque de placas tectônicas, correto? Quando teve esse choque, soergueu a montanha dos Andes, parte dessa água do oceano, que é muito salgada, ficou represada no continente. E com o passar dos anos, essa água vai sendo evaporando, o que vai ficando? Só as partículas sólidas, que são o cloreto de sódio. Então, esse salar aí se formou de um antigo lago que fez parte do Oceano Pacífico e que com o soerguimento da montanha, esse lago ele ficou dentro do continente, secou e agora você tem esse deserto de sal, tá? Gente, é centímetros e centímetros de sal. As casas aí são feitas de sal, tem tijolo, você consegue tirar um tijolo de sal. É muito interessante mesmo, tá bom? E também é um ponto turístico muito visitado na Bolívia. E agora, pessoal, vamos falar das questões políticas e mais atuais da Bolívia.
O nome oficial da Bolívia é Estado Plurinacional da Bolívia. Esse plurinacional significa o quê? Aqui nós reconhecemos as línguas indígenas, reconhecemos as populações indígenas, ou seja, o povo boliviano é uma mistura de vários povos. Tem o europeu, tem N etnias de indígenas, então é um Estado plurinacional. Tá? Mas isso é uma coisa recente. A Bolívia, assim como quase todos os países da América Latina, passou por momentos de dificuldade nas décadas de 70, 80 e 90, né? Ditaduras militares e tudo mais. No final da década de 80, a Bolívia ela começa a se estabilizar e ter uma guinada à democracia, ou seja, cessam um pouco os golpes militares e começam a ter eleições e cada presidente respeitando ali o seu mandato, correto? Bem, só que recentemente não, né? Hoje, atualmente, ela vive uma nova crise política. Por quê? Por conta desse camaradinho aqui, tá? Não só por ele, tá, gente? Mas ele é o pivô disso daqui. Esse é o Evo Morales. Evo Morales, ele era um líder cocaleiro. O que é um líder cocaleiro? Ele tem descendência indígena e ele trabalhava na colheita da coca, a folha de coca. A folha de coca, gente, eu expliquei para vocês na aula híbrida, ela serve tanto para se fazer cocaína, que é uma droga, quanto também faz parte da cultura do povo boliviano. Tá? Você consegue fazer chá, você consegue fazer comidas e remédios. Inclusive, a folha de coca ajuda na respiração nas áreas altas da Bolívia. Tá? Então, eles consomem a folha e ela, enquanto folha, não é cocaína. Tá? Inclusive, tem extrato da coca na própria Coca-Cola que vocês tomam e não é cocaína. Tá? É aquilo que eu falei. Da mesma coisa você pode fazer a droga ou pode fazer o remédio. Beleza? Então, não associem os coletores de coca na Bolívia com traficantes. Beleza? Eles fazem isso porque faz parte da tradição. É a mesma coisa de um gaúcho tomar o chimarrão. Beleza? Mais ou menos isso. E ele, como eu falei, líder indígena, ele foi eleito presidente da Bolívia em 2006. Tá? E em 2009 ele é reeleito presidente, com uma vitória assim acachapante. Acachapante não deu chances para o segundo colocado. A vitória dele foi massacrou o segundo colocado, né? Muito grande. E uma das atitudes do Evo enquanto presidente foi fazer alterações na Constituição. Vocês sabem que Constituição é a carta de normas, de regras que regem um país, onde está os direitos, os deveres, enfim. Tá? E isso não acontece só na Bolívia, tá, gente? Qualquer lugar tem emendas constitucionais. Tá? É bem tranquilo em relação a isso. Desde que seja votada e que não seja uma coisa que o presidente fala, olha, a Constituição mudou e é assim agora. Então, não. Foi votado, tudo certinho. E nessa Constituição previa, por exemplo, reconhecimento do Estado plurinacional, reconhecimento das línguas. Enfim, ele, como indígena, governa pensando primeiramente nos indígenas, beleza? E nessa Constituição também muda as leis eleitorais da Bolívia. Então ela fica registrada assim. Um presidente ele pode ser eleito 2 vezes com cada mandato de 5 anos, totalizando 10 anos no poder. Aqui no Brasil, são 2 mandatos de 4 anos. Enquanto a isso, tudo bem. O que acontece? Essa Constituição, essa mudança foi em 2009, quando ele era presidente pela primeira vez. Ele foi reeleito para a segunda, e em 2014 ele consegue convencer a Corte de Justiça, a Bolívia, ao seu 3º mandato. Por quê? Ele fala o seguinte, prestem atenção, tá, gente? Olha, a primeira vez que eu fui presidente era da Constituição anterior. Agora mudou a regra e eu fui só uma vez por essa regra. Então, por essa regra, eu posso ser candidato mais uma vez. E ele falou, não, tá correto. Né? Então, ele foi presidente 3 vezes seguidas da Bolívia. Ele ficou no poder durante 13 anos. Tá bom? E, recentemente, em 2019, haveria novas eleições na Bolívia. E ele fez um referendo popular perguntando, olha, eu posso ser candidato pela 4ª vez? A população votou não. Tá? Ele foi na justiça e falou, olha,
mas a primeira e segunda vez que eu fui presidente foi na Constituição Antiga, e foi só dessa terceira vez que na Constituição Nova, então eu posso ser presidente mais uma vez. A Justiça falou, não. E ele se lançou candidato mesmo assim. Ele foi lá, na cédula na hora de votação, tinha lá, Evo Morales. E ele ganhou de novo. Tá? Porém, pessoal, em toda eleição há observadores internacionais. Toda eleição há recontagem de votos. E a gente está acompanhando as eleições dos Estados Unidos, tem recontagem. Tá? O Trump, querendo ou não, haverá recontagem. E não sei se vai mudar alguma coisa. Mas tem vários observadores internacionais que falam, olha, tem indício de fraude, teve, não teve. Nesse caso aqui, falaram que teve possíveis fraudes. Tá? O que acontece? O Evo, então, ele renuncia em 10 de novembro de 2019 e ele foge para o México. Por quê? O exército falou, olha, Evo, é melhor você renunciar ou a gente vai fazer alguma coisa com vocês. Então, para evitar que ele fosse preso, ou ele fosse morto, ou qualquer coisa assim, ele foge para o México. Quem estudou comigo ano passado, no 7º ano, eu mencionei isso quando a gente trabalhou fronteiras. Eu não sei se foi no 7º ano ou foi no 6º. Nossa, agora eu não lembro. Mas eu trabalhei a questão de fronteiras. E quando o Evo Morales fugiu para o México, o avião, que era um avião mexicano, não pôde passar, agora eu não lembro se é por Colômbia, Peru ou Equador, tá? Por conta de relações diplomáticas. Falou, olha, beleza, ele está fugindo, só que ele não pode passar aqui. Se ele passar, pode ser abatido. Não seria o caso. Na verdade, ali foi uma alerta desses países que não queria que o Evo passasse por lá. Mas se um avião vai entrar nos Estados Unidos e os Estados Unidos falam assim, olha, a gente não permite você usar o nosso espaço aéreo, e esse avião entrar, ele vai ser abatido. Tá bom? O Evo fugiu para o México, depois ele foi para a Argentina e ele estava lá até o dia de ontem, que foi dia 11. Eu estou gravando dia 12, até ontem ele estava lá na Argentina. Tá bom? Bom, quando ele renuncia, entra o poder a Jeanine Yanhas, que era oposição. Tá? Ela era como se fosse o Rodrigo Maia aqui do Brasil, ou seja, líder da Câmara dos Deputados. E ela era completamente oposta ao Evo Morales. E daí ela fica de forma interina na presidência e ela vai organizar então novas eleições. Quem ganha nessas novas eleições? O Luiz Arce, que é esse cidadão aqui que foi ministro da economia do Evo Morales e é amigo do Evo Morales. E assim, vocês sabem que a eleição é para o presidente, tem deputado, senador. O partido do Evo Morales ganhou de lavada de novo. Tá? Então, boa parte dos assentos da Câmara dos Deputados e tudo mais é do partido do Evo Morales, que é um partido à esquerda. Ou seja, virou a mesma coisa, só mudou que o Evo não é mais presidente. E por conta disso, a eleição foi mês passado, o Arce já foi empossado como presidente e ontem, dia 11, o Evo retornou à Bolívia. Tá? Inclusive foi, se vocês quiserem procurar as imagens assim, multidão e multidão de indígenas que foram receber o Evo. Tá? Nesse meio tempo, pessoal, aconteceu muita coisa. Tá? O organismo internacional que falou que houve fraude falou, houve, mas não foi tão grande assim, porque são cédulas de papel. Então, é passível que cédulas são perdidas e tudo mais. Mas que essa mudança não seria o suficiente para mudar a eleição. O Evo foi acusado de vários crimes e foi retirada essa acusação assim que ele saiu, tá? Que ele fugiu. Então, basicamente, queriam tirar o Evo da eleição porque ele ganharia de novo. E conseguiram, né? Mas um aliado dele foi eleito presidente e agora ele pôde voltar para a Bolívia e ele não está sendo mais procurado por nada, não está sendo indiciado por nada. O que aconteceu é que ele tentou ser sacana e entrar em mais uma candidatura quando não podia. Tá? Mas, pessoal, isso significa que as coisas estão tranquilas lá? Não, nem um pouco, tá bom? Por quê, pessoal? Como eu mencionei, a região de La Paz é muito alta. Tá? O Titicaca, Lago Titicaca, é o lago mais alto do mundo. Aqui é onde vivem os indígenas. Aqui em Santa Cruz de la Sierra é onde vive a população caucasiana, a população de origem europeia. Então, você tem uma divergência muito grande entre os indígenas que moram ao norte
na parte mais alta, né? E essa população branca que mora aqui próximo ao Brasil, beleza? Então, tentar tirar o Evo foi só o primeiro passo. A ideia era tirar o Evo e agora colocar um presidente que defenda os interesses de Santa Cruz. E não aconteceu, porque quem foi eleito foi o parceiro do Evo Morales, tá? Tanto que... Deixa eu só adicionar aqui, que eu acho que eu errei a ordem, tá? O Luiz Arce, assim que ele venceu, houve um atentado terrorista no dia 5 de novembro, ou seja, esses dias. Ele estava lá em La Paz e explodiram uma dinamite na sede do partido dele, tentando matar ele. Então, as coisas não se resolveram lá, está longe de se resolver. Agora, só voltando aqui então, a Bolívia, durante esse governo Evo Morales, como eu falei, foi um governo à esquerda, foi um governo, por exemplo, que se aproximou de Cuba, se aproximou de Venezuela, se afastou dos Estados Unidos, tá bom? Só que, durante esses 13 anos do Evo, a Bolívia apresentou o maior crescimento da América Latina, da América do Sul, melhor dizendo, tá? Observem aqui, pessoal, quando os outros países cresceram e quanto a Bolívia cresceu, tá? Durante o governo do Evo, as riquezas elas foram nacionalizadas, as riquezas minerais, ou seja, quer comprar lítio? Não vai vir empresa dos Estados Unidos minerar lítio aqui. A gente vai minerar e vocês vão comprar da gente. Tá? O PIB aumentou. A pobreza diminuiu, apesar de ainda ser baixa. Tá? Porém, ainda existe esse conflito. As elites de Santa Cruz de la Sierra com as elites indígenas. Então, é uma coisa que está longe de terminar. A gente vai ver como vai ser a aceitação do Luiz Arce na presidência. Vamos ver se o Evo vai ter papel no governo. O Luiz Arce falou que não. Tá? Ou se o Evo vai tentar se candidatar mais uma vez à presidência. Então, são coisas que estão por acontecer ainda. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui então. Bons estudos e até a nossa próxima aula.